Será que a pessoa nervosa pode estar estressada também? Vamos ver agora com a psicóloga Nery Mariucci a diferença entre o estresse e o nervoso? Olha, Quando a gente fala que, eu estou estressada, eu estou nervosa, será que tem diferença? Será como que a gente pode identificar isso? A gente vai hoje conversar com a psicóloga Nery Mariucci, que tem diferença, né, Nery? Como que a gente pode identificar o estresse do pessoal de casa e ficar atento, tudo bem? Olá, tudo bem? Veja, uma das coisas importantes da gente avaliar, Núbia, é assim, de repente assim, eu estou irritada. Eu estou irritada porque tal coisa me incomodou. Veja, quando a gente fala do estresse, a gente está falando de mais reações, de não só a irritabilidade. Né? Tem toda uma alteração fisiológica, tem toda uma alteração emocional quando a pessoa está estressada. Então, assim, eu estou irritada porque o meu pneu furou, né? Então, veja, eu fiquei irritada porque eu vou acabar atrasando o compromisso. Então, veja, é algo mais focal, é algo que aconteceu e desencadeou momentaneamente, não é? Ou às vezes dura aí um dia, dois, em função do comprometimento que ocorreu, da situação. O estresse não, o estresse é algo um pouco a mais do que unicamente essa irritação. Nery, tem sinais ali que a pessoa, às vezes, por exemplo, passa por um grau que você falou ali de grande estresse. No outro dia ela acorda com uma dor de cabeça, com o corpo cansado. Isso seriam os sinais de estresse que ela passou no dia anterior? Sem dúvida, porque assim, inicialmente, o estresse na realidade tem fases, não é? Tem fases, então tem a fase inicial, né, que a pessoa só fica naquele grau um pouco maior de ansiedade, de incômodo, de mal-estar, e isso conforme vai aumentando, né, chega um momento que começa a apresentar fatores fisiológicos, então aí começa a refletir no sono, né, o coração começa a disparar, né, da taquicardia, né? A pessoa às vezes já começa a ter tremores, a ter um suor excessivo, ou seja, o grau de ansiedade aumenta, né? E a pessoa entra naquele grau maior de irritabilidade, de incômodo, de cansaço físico e mental, e eu diria assim, bem mais mental, não é? Porque o estresse tem mais a ver com o cansaço mental do que com o físico, e aí esses efeitos começam, ou seja, começa a somatizar no corpo. Né? Onde a pessoa começa às vezes a ter dores, não é? Começa a refletir estômago, cabeça, não é? Além de todo aquele aceleramento, começam as dores. Aí já está num grau um pouco mais extremo. Então é importante as pessoas irem identificando, né? E até é bom, né, Nery? Porque às vezes aparece uma dor ali, como você falou, e a pessoa vai procurar um médico, já começa a tomar remédio, e às vezes é uma coisa simples. Provavelmente uma sessão de terapia ali, e no psicólogo para tratar isso já ia resolver sem estar tomando medicamento, né? Sem dúvida. E a gente vê hoje o índice tão alto, né, de medicações. E o que justifica, né? Na realidade, vamos pensar assim, é bem mais fácil tomar um remedinho, não é? Né? Eu também sou psicóloga, eu sei disso. É bem mais fácil, não é? Do que ter que parar para repensar e ter mudanças. Né? Porque quando a gente fala do estresse, a gente está falando de algo que está te preocupando, algo que está te incomodando. E tem muito a ver, Núbia, com a questão de autocobrança, né? Uma pessoa que é muito perfeccionista e de repente não está dando conta, né, dos compromissos, né, acabou assumindo muita responsabilidade, não está dando conta. Daí veja, começa a trabalhar fora de horário, começa a levar trabalho para casa. Por quê? Porque assumiu mais do que dava conta, não é? E daí veja, o cansaço, empresas da qual os chefes cobram demais, tem um excessivo grau de cobrança, não é, do ambiente para a produção, não é? E aí a pessoa vai entrando naquele grau maior de um sofrimento ali dentro da organização da empresa e ela vai realmente tendo todas essas reações. Então, sem dúvida, a busca pelo psicólogo ajuda nesse sentido para ela poder identificar e começar a fazer ajustes, porque não vai adiantar ela ficar tomando um remédio para dor de cabeça se ela continua enfrentando. Eu sempre falo assim, você continua pisando em cima do formigueiro. Enquanto você pisar em cima do formigueiro, você vai ser picado. Então, veja, identifica e o que eu posso fazer para ajustar isso, não é? Para não ficar ali naquele ambiente de sofrimento. E é isso que as pessoas precisam identificar. Até porque, né, Nery, vai criando uma bola de neve, né? Você ali, por exemplo, tem um estresse ali com o seu chefe, por exemplo.
Você vai levar para dentro de casa, provavelmente você vai brigar ou com seu esposo, ou com a sua esposa, ou com seu namorado, e ali vai cada vez criando uma bola de neve, ficando maior ainda o problema, né? Sem dúvida. E é muito perceptível, né, quando você fala em relacionamento amoroso, é muito perceptível, não é, indo para casa esse grau de estresse, não é? Descontando nas crianças, nos filhos, descontando na esposa, né, com uma voz um pouco mais agressiva, aquela resposta, sabe, assim, que dá, né, como diz na lata, né, responde de forma impulsiva, sem pensar, né, depois se arrepende, não é? Então, veja, claro que a pessoa está num grau de sofrimento. Tá, mas espera aí, a esposa não tem nada a ver com isso, o teu esposo não tem nada a ver com isso, o teu filho, não é? Então você percebe que a coisa começa a extravasar, a pessoa começa a perder esse controle da qual antes ela tinha. Então a pessoa fica bem mais impulsiva, bem mais explosiva, né? E daí as consequências acontecem. É, né, Nery? Porque assim, por exemplo, você acabou falando alto com uma pessoa ali da sua família. Você vai magoando aquela pessoa, você vai criar um contexto ali, vai ficar todo, digamos, um clima ruim. Em vez de você chegar em casa, se tranquilizar, seu momento ali de paz, vai ficar pior ainda a situação e você vai ficar se sentindo ainda mais pior, né? Sem dúvida. E até quando você cita isso, veja assim, um dos fatores, a partir do momento que eu identifico, né, e isso a gente faz em terapia, ajudando a pessoa, a partir do momento que ela identifica que ela está nesse grau de estresse, ela precisa aprender a lidar com isso. Veja, me deixa um pouquinho aqui, olha, eu preciso tomar um banho, eu preciso estirar minha cabeça, daqui a pouco eu volto aí e a gente conversa. Veja, identifica isso e sinaliza para a pessoa que você convive. Não é? Fala para tua esposa, fala para o teu esposo, olha, só um pouquinho, eu não consigo falar agora, eu tô com a cabeça cheia, deixa eu dar uma descansada, daqui a pouco eu volto aqui e a gente fala. Deixa eu tomar um banho, não é? Porque a partir do momento que a pessoa fala e age dessa forma, ela vai colocar um limite para outra pessoa, vai ajudar outra pessoa a perceber que ela não está bem, sem dúvida, essa pessoa vai respeitar e ela vai poder respirar, tomar uma água, dar uma relaxada na cabeça, pensar como fazer, né? Ou realmente conseguir deixar de lado para ligar o botão família, o botão, né, ali no momento conjugal, porque veja, é importante a pessoa ter isso, esse momento dela. É importante que ela identifique e possa achar uma forma de relaxar e aliviar um pouco isso. Porque senão realmente isso vai somatizando, somando, e chega uma hora que é uma separação, é uma briga, é uma agressão. Muitas vezes a pessoa vai para o uso de álcool, né, de drogas, é muito frequente. Né? Então, em função do quê? Para dar aquele alívio que de repente ela própria não está conseguindo se permitir a fazer. Até, Nery, eu ia te perguntar realmente isso, para você passar algumas dicas, algumas orientações para aquele momento que é o ápice, assim, do estresse. O que as pessoas podem fazer para se tranquilizar, para se acalmar, para conseguir pensar e, peraí, deixa eu resolver esse problema aqui antes de magoar uma outra pessoa? Sem dúvida. Uma das coisas, sabe aquela história? Respira, conta até 3, conta até 10. Realmente essa dica funciona. Não é? É a dica lá da avó, né, que ensinou isso pra gente, mas funciona. Por quê? Porque a pessoa que está num grau de ansiedade maior, ela acaba respirando erradamente. Ela tem uma respiração mais torácica, então aquela respiração curta. Às vezes a pessoa fala, parece que eu nem respiro, não é? Porque ela está com aquela respiração curta. Então, a partir do momento que a pessoa consegue dar uma respirada um pouco mais profunda, o oxigênio que entra faz todo o percurso ali na parte neurológica, na parte, né, do crânio, da cabeça. Então, isso vai oxigenar, vai facilitar, vai ajudar você a se tranquilizar. Então, essa respiração facilita muito para diminuir o teu grau de estresse, não é? Encontre, é importante que cada pessoa identifique um hobby. O que eu faço? Se eu pegar a bicicleta e dar umas voltas, eu relaxo. Ok. Veja, pode ser dança, pode ser música, pode ser violão, pode ser uma leitura. Veja, o que você gosta, né? E é importante até assim que as pessoas que estejam acompanhando, quer dizer, o que relaxa você que está em casa? Você sabe, você identifica? Quando você está nervoso, irritado, o que te acalma, não é? Veja, não dá para ir para comida, não dá para ir para bebida, para cervejinha, para uísque, não dá, gente. Mas o que saudável, que coisa saudável que você pode fazer?
E a partir do momento que a gente identificar, a gente pode usar isso ao invés de um calmante. Nery, muito obrigada por ter passado essas dicas. O pessoal de casa, fica aí a sugestão para você refletir, realmente pensar aí o que te acalma, o que te faz bem, como a Nery falou, para você acalmar nesses períodos de estresse.